Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Jales da Ubiquiti. Estou trazendo mais um vídeo para o canal oficial da Ubiquiti Brasil, uma sequência de tutoriais onde eu vou explicar para vocês como provisionar uma OLT do zero utilizando a nova interface gráfica da linha de GPON UFiber, que foi implementado aí a partir da versão 4.0. Então houveram aí muitas mudanças, não apenas na parte de provisionamento da ONU, mas também das configurações de uplink. Então esse vai ser aí o primeiro tema da nossa videoaula, do nosso tutorial, onde eu vou explicar para vocês como fazer a configuração de uplink na nova interface da UF-OLT. Então apenas relembrando, né, o que é o uplink. Uplink é a conexão entre OLT e o core da rede, entre o seu roteador de borda, entre, enfim, o seu headend de IPTV, o seu servidor PPPoE, a sua central telefônica. Então a ideia é exemplificar como é feita essa configuração utilizando a nova interface gráfica. Então, para poder exemplificar aqui o nosso cenário, eu tenho um Edge Router. Nesse Edge Router eu tenho diferentes serviços rodando em diferentes VLANs. Então eu tenho, por exemplo, né, na VLAN 10, conforme exemplificado aqui no nosso slide, né, na VLAN 10 eu tenho configurado um servidor PPPoE. Na VLAN 20 eu tenho configurado um servidor DHCP. Na VLAN 30 eu tenho uma rede configurada sem nenhum serviço rodando, né, mas uma subrede configurada /24. A VLAN 40 seria a minha VLAN de gerência utilizada aqui dentro do laboratório, onde eu faço aí todas as configurações dos meus equipamentos aqui da rede. E nessa interface, onde eu tenho configurado esses 4 VLANs IDs, né, 10, 20, 30 e 40, na interface física mesmo, que seria a ETH1 do meu Edge Router, eu tenho configurado aí um servidor DHCP, entregando IPs aí na rede 192.168.50.0. Então a ideia é exemplificar para vocês que não necessariamente o tráfego proveniente do core da minha rede ele precisa ser marcado com um VLAN ID. Eu posso sim receber uma informação não marcada através do core da minha rede, como é o caso aqui desse servidor DHCP entregando endereços nessa network, nessa rede, né, o 92.168.50, e eu consigo sim fazer com que essas informações, com que esse tráfego chegue até as minhas ONUs, tá? Então, nesse primeiro instante, a ideia é fazer as configurações de uplink da OLT, os VLANs IDs e atribuindo a forma como a interface vai se comportar de acordo com o core da minha rede. Se o VLAN vai ser tag, vai ser untag, enfim, fazer todas as configurações necessárias. Então vamos lá. A minha OLT ela está default, então eu estou acessando ela pela porta de gerência através do IP 192.168.1.1. Vamos imaginar aí que eu acabei de tirar o OLT do zero, vou conectar aí o meu computador na interface de gerência e realizar o acesso ao equipamento. Então vamos lá, por padrão, usuário e senha UBNT e UBNT. Vamos fazer o acesso. Quem utiliza aí a linha de switches da família EdMax vai achar uma interface extremamente semelhante, né? Então nesse primeiro acesso, o firmware do LT já pede que eu faça a alteração, né, das configurações de usuário e senha, de password. Então o atual password, ou password antigo é o BNT, e eu vou fazer a configuração aí de um novo password, lembrando que esse password será atribuído tanto para o acesso web, como também para o acesso via SSH, que está exemplificado aqui, né, bem descrito aqui na informação passada aí pelo OLT. Então, perfeito, fiz o primeiro acesso à minha OLT. Então aqui eu tenho o dashboard. No dashboard eu consigo visualizar o quanto de consumo está sendo exigido da minha OLT nesse exato momento, o RPM dos fãs, né, dos coolers, enfim, a temperatura do equipamento, quais portas estão ativas, né? Então atualmente eu tenho o que? Eu tenho
um módulo SFP aqui, ele já até me diz o part number do módulo conectado na minha interface uplink, o SFP1 aqui no caso, né? E o meu desktop aqui, o meu notebook no caso, conectado na interface de gerência, tá? Então vamos para o que interessa, vamos fazer as configurações de VLAN. Voltando aqui no nosso cenário, ó, então eu preciso atribuir os VLANs IDs 10, 20, 30, 40 e um VLAN ID, que vai ser o VLAN ID 60, que eu vou atribuir à minha rede Anteg, a minha rede configurada lá na minha interface física do meu roteador. Vamos verificar essa configuração aqui no Edge Router, só para vocês terem ideia, tá? Eu acho que vai ficar mais fácil de entender acessando aqui o Edge Router. Então, através aqui do dashboard do Edge Router, olha só, eu tenho aqui a minha ETH1. A ETH1 é a interface conectada na OLT. Na minha ETH1 eu tenho as interfaces virtuais, VLAN 10, 20, 30, 40. Tenho uma VLAN 50 aqui, que seria outro laboratório que eu fiz em outro momento, mas o que vai realmente ser importante para nós são esses 4 VLANs ID aqui, que seria o VLAN ID 10 PPPoE, VLAN ID 20 DHCP GPON, VLAN ID 30 o IP fixo e o meu VLAN ID 40, que seria a minha rede de gerência, tá? Então essas 4 VLANs aqui, ó, 10, 20, 30, essas 4 informações, elas estão do tipo tagueada. Existe o que? Existe um trunk, né? A minha ETH1 ela está configurada em modo trunk, ou seja, as informações estão passando tagueadas até a SFP da minha OLT. Então, como que eu faço as configurações desses VLANs IDs na minha OLT? Anteriormente, né, na versão de firmware anterior, no próprio dashboard, eu selecionava a interface em questão, né, e selecionava e determinava quais VLANs IDs eu queria configurar. Então, esse menu mudou, tá? Acessando aqui a interface física no dashboard, eu consigo apenas adicionar uma descrição na interface ou fazer as configurações aí de velocidade da porta, né, de negociação do link. E as configurações de VLANs agora elas estão aqui, ó, nesse canto inferior aqui, superior na verdade, esquerdo, VLANs. Muito semelhante à configuração do Edge Switch. Então no primeiro ponto, ó, clico aqui em VLANs, eu tenho que adicionar as VLANs na minha OLT. Então como que eu faço isso? Vamos lá. Vamos adicionar aqui VLAN 10. Posso colocar um nome aqui, PPPoE, enfim, vai ficar mais fácil. Vamos botar aqui PPPoE. VLAN 10 adicionada, PPPoE. Vamos adicionar um novo VLAN ID 20. Nome DHCP. Perfeito? Vamos adicionar aqui mais um VLAN ID, o 30, que eu vou chamar ele de IP fixo, conforme o nosso exemplo, tá? E vou adicionar aqui o VLAN ID 40, que vai ser a minha rede de gerência. E eu tenho que adicionar um VLAN ID para poder entregar o tráfego aqui proveniente do meu Edge Router, que está configurado aqui na minha ETH1. Eu tenho um servidor DHCP aqui configurado na minha ETH1, na minha interface física, né? Só que a OLT ela precisa de um VLAN ID para poder mapear a informação desse serviço, que no caso está sendo provido pelo Edge Router Anteg, mas a minha OLT ela precisa de uma tag, ela precisa de um VLAN ID para poder entregar esse serviço a respectivo ONU que eu quero provisionar com com esse serviço aqui configurado na minha Edge Router. Eu tenho que cadastrar um VLAN ID apenas para a OLT conseguir fazer esse mapeamento. A OLT, a grosso modo, ela é um grande switch, vamos dizer assim. Então, se você tem uma informação chegando, entrando na interface uplink através da VLAN 60, por exemplo, que vai ser aqui o nosso caso, né? Nós vamos utilizar aqui VLAN 60 para o nome Anteg aqui, para esse serviço Anteg, apenas para exemplificar que não necessariamente a minha informação precisa vir tagueada do core, mas eu preciso exemplificar, eu preciso fazer esse mapeamento internamente utilizando um VLAN ID. E agora o que? Agora eu faço as
as configurações da forma como as minhas interfaces elas vão se comportar, elas vão entender essa informação proveniente do core, tá? Então aqui na nossa rede, ó, a informação proveniente do servidor PPPoE, DHCP, IP fixo e gerência, elas estão chegando tagueado. Eu tenho aqui um trunk, né, entre a minha Edge Router e a minha OLT. Então aqui nas configurações da OLT, eu devo o quê? Eu devo preencher com o T. O T aqui seria tag. Então tem 3 formas em que a interface pode se comportar: untag, do tipo tag, ou exclude, não fazer parte desse VLAN ID, tá? Então eu vou deixar aqui como tag VLAN 10, tag VLAN 20, tag VLAN 30, tag VLAN 40 e do tipo untag a minha VLAN 60, que é a VLAN que eu vou utilizar para poder entregar as informações provenientes, ó, lá da minha interface física mesmo, ó, da minha ETH1 configurada aqui no meu Edge Router. Então eu vou utilizar aqui para fins de mapeamento interno da OLT a VLAN 60. Só que, opa, eu não posso ter 2 informações untags numa única interface, não é possível. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que excluir aqui, ó, excluir o VLAN ID 1 que vem configurado por default na minha interface. Eu tenho que excluir ele e deixar apenas como untag a VLAN 60, tá? E eu posso replicar essas configurações aqui para minha SFP2. Então posso deixar aqui como untag e vamos excluir aqui a minha interface 1 da minha configuração de AppLink. Então é muito simples. Feito isso, configurei a forma de operação, se vai ser trunk, untag ou exclude, e clico na opção Save. Então dessa forma, as configurações de uplink já foram feitas. Extremamente simples, me arrisco a dizer que é até mais fácil do que a maneira anterior. E agora o próximo passo é fazer as configurações de gerência in-band através da interface SFP, que eu vou trazer aí no próximo vídeo, na próxima sequência aí de tutoriais.